Olá, feliz dia! A graça e paz do Senhor. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Acordar com a Palavra. Que bom ter a sua companhia. Eu sou Adriana Guzmão e o Acordar com a Palavra são instantes dos primeiros dias do ano em que eu dedico a fazer a leitura da Palavra de Deus e compartilhá-la, assim como estou fazendo aqui com vocês, ok? Nós estamos lendo nesse ano de 2025 o livro de Eclesiastes. E hoje, no dia 9 de janeiro de 2025, quinta-feira, estaremos lendo o capítulo 5 e vamos ler até o versículo 11. Bom, quero só deixar claro para quem está chegando hoje que eu estou fazendo a leitura nessa versão aqui, tá? Nessa tradução da Bíblia. E nessa tradução, a organização dos versículos não é similar à sua versão, que de repente você usa, é a versão Almeida, a versão transformadora, King James, enfim, essa versão tem uma organização diferenciada da colocação dos versículos, até porque ela trabalha com a relação de sentidos, organiza os poemas como poemas, tá? Então, difere um pouco. Vamos à leitura de hoje? Capítulo 5. Não fale de modo impulsivo, não se apresses em dar voz às suas palavras diante de Deus, pois Deus está no céu e você na terra. Por isso, sejam poucas suas palavras, pois os pesadelos também decorrem da preocupação excessiva, e o tolo, quando conversa, fala em demasia. Se você fizer um voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois Deus não se alegra dos tolos, assim cumpra seu voto. É melhor não fazer um voto do que fazê-lo e não cumprir. Não permita que suas palavras o tornem culpado e não diga ao oficial do templo que você fez o voto por engano. Por que motivo se iraria Deus contra o que você diz e destruiria ele aquilo que você fez? Pois isso é o que acontece quando também há muitos sonhos, atividades e palavras sem serventia. Em vez disso, tema a Deus. Se você vir o pobre oprimido, os direitos violados e justiça pervertida em uma província, não se surpreenda, pois todo oficial de alto escalão conta com outro de nível mais alto que o observa e existem outros acima deles. No entanto, o maior benefício para o país ocorre quando o rei se torna servo da terra. Quem ama o dinheiro nunca possuirá dinheiro suficiente. O amante do luxo jamais terá renda suficiente. Isso também é inútil. Quando aumenta a quantidade de bens, também cresce o número de parasitas que o consomem. Portanto, a única vantagem do proprietário é que ele consegue observar o que eles fazem. O sono do trabalhador é doce, coma ele pouco ou muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Bom, termina aqui, né, o versículo 11. Nesse capítulo 5, a gente tem vários pontos importantíssimos para ser melhorado e tratado na minha vida. Eu falo de mim, na minha própria vida, né? É a questão de falar de modo impulsivo, de falar demais. Falta muito a gente se controlar. Nós que somos mulheres, eu, mulher, eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu falo demais, então eu preciso pensar. Outra coisa muito importante que o sábio coloca é cuidado com aquilo que eu vou falar diante de Deus também, porque é melhor eu temer a Deus do que eu fazer um voto diante de Deus e não cumpri-lo, do que eu dizer para Deus que eu vou fazer algo e não fazer, e depois ainda ficar com desculpinha esfarrapada diante do oficial do templo, né, diante da autoridade religiosa, dizendo que eu fiz de modo enganoso. Nós precisamos pensar naquilo que a gente vai falar para o próximo e também pensar naquilo que a gente vai falar para Deus, ter muito cuidado, porque para nós não sermos não permita que suas palavras o tornem culpado. Não podemos produzir culpa contra nós mesmos. Isso é muito sério.
E aqui pensando, né, às vezes a gente fica tão admirado que, porque está acontecendo injustiça, porque o direito está sendo violado, e como nós temos visto os nossos direitos serem violados, mas isso acontecia naquela época e hoje está diferente, gente? Claro que não, né? Outro ponto muito importante: quem ama o dinheiro, quem é avarento, nunca vai ter dinheiro suficiente. E quem gosta de gastar com muito luxo, muito vaidoso, também nunca tem dinheiro suficiente, nunca é o bastante para essa pessoa. Então, essa pessoa nunca está satisfeita, nunca está grata. Como estamos nós diante dessa situação? Como estamos aqui? E como a gente vê, né, coisas que ele coloca, aumentou os bens, aumenta um monte de parasitinha atrás ali, né? Você não tinha amigos, de repente aparece um monte de amigo, um monte de parasita querendo consumir os seus bens. E o que que nós estamos fazendo quando a gente prospera, né? Estamos deixando os parasitas nos corroer ou estamos sendo mais cautelosos e pensando, né, na questão da nossa família? E outro ponto interessante: o sono do trabalhador é doce. Coma ele pouco ou muito, mas a fartura do rico não deixa ele dormir. Olha só que interessante, né? O rico tem fartura, e por que que ele não dorme? A preocupação, gente. A preocupação, o medo, não pode andar sozinho, tem que ter várias pessoas ali. O rico sofre tanto quanto o pobre. É sério. Só que um tem condições de ter o seu cuidado e o outro precisa dos cuidados de uma outra pessoa, né? Quem tem menos condições precisa do favor do Estado. Enfim, é isso. Bom, amanhã a gente continua fazendo a leitura do capítulo 5 e eu trarei, como prometido a vocês, a dica literária, tá bom? Até amanhã, na graça e paz do Senhor, onde continuaremos lendo o capítulo 5 de Eclesiastes. Um grande abraço, abraços literários, te espero amanhã aqui nesse mesmo horário.